A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Armando Cardoso, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus de Piedade, Ministério de Madureira, pastor presidente, bispo Abner de Cássio Ferreira, pastor dirigente, pastor Levi Albuquerque. Estamos entrando hoje na lição 9, o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Texto áureo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Verdade aplicada, uma das marcas do discípulo de Cristo é o interesse e a busca em estar junto com os que também estão em Cristo. Objetivo da lição: reafirmar a importância da unidade dos cristãos, mostrar o propósito de Deus para a igreja, expor os benefícios da comunhão. Motivo da oração: ore para que o discípulo obedeça à ordem divina, para defender e promover a comunhão. Oremos, irmãos. Amantíssimo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Te agradeço, Senhor Deus, por mais a oportunidade dessa aula e te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, me usa como canal de bênção para aqueles que estão assistindo a aula, aqueles que não têm condições de estar na escola bíblica, mas quer ouvir, sim, a palavra do seu pastor, a palavra do pastor auxiliar, que estão com eles dias após dia, mas nesse momento eles não podem ir. Senhor, eu venho te pedir, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude, como discípulos de Cristo, a promover a comunhão em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Introdução: a comunhão é um dos aspectos cruciais e característico da igreja cristã, razão pela qual é chamado pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo. Sem essa condição, ele não serviria aos propósitos de Deus na terra. Irmãos, primeiramente quero agradecer os irmãos que esperaram ansiosamente aí pelo vídeo para que possa assistir a Escola Bíblica Dominical, aqueles que não podem estar, tá? Eu vim direto de um compromisso, então ainda estou de paletó, no meu relógio é 11h21, então assim, cansado, exausto, mas estamos aqui com esse compromisso que o Senhor colocou em nossas. A palavra comunhão abrange tanto o significado circular de um grupo compartilhando crença, valores, quanto na dimensão mais profunda como um cristão. Né? O cristão, a comunhão, ela é muito importante. Essa palavra, né, é derivada do grego koinonia. No cenário cristão, destaca-se a importância da comunhão entre os membros do corpo de Cristo, enfatizando que o serviço cristão não dispensa a comunhão, a conexão uns dos outros. A referência de 1 João 1,6 ressalta que a comunhão com Cristo é vital para manter uma relação significativa com Deus. A Santa Ceia simboliza essa comunhão espiritual. A comunhão sublinha a importância do apoio mútuo e do relacionamento interpessoal entre os crentes, transcendendo interações sociais para uma conexão espiritual. Então, a comunhão não é só aquele bate-papo social, né? Aquela bola que você joga, aquele roda de amigo que você está conversando. Não, ela transcende. No meio cristão, ela vai além disso. Pastor, como vai além disso? Pelo seguinte fato: quando você está em comunhão, você vai compartilhar a experiência da sua fé em Cristo Jesus, edificando a fé do próximo. Quando você edifica a fé do próximo, ao mesmo tempo você está fortalecendo a sua fé e mostrando para aquele irmão que o que ele está passando, né, a prova, o deserto, como eu preguei na quarta-feira, né, deserto é um símbolo cristão, né, parece que a gente usa deserto para todas as coisas, mas é mais pura verdade, é aquele jargão que nós utilizamos muito. Deserto não é lugar de permanência, deserto é escola, deserto é lugar de passagem, e quando nós entendemos que deserto é lugar de passagem, quando eu glorifico a Deus contando o meu testemunho para o irmão que está no deserto, eu estou transformando isso
em uma comunhão, em uma igreja, em uma koinonia que vai além dessa comunhão de bate-papo, aonde vai fortalecer a fé do irmão, onde eles vão crescer espiritualmente. Na ceia, antigamente, se sentava à roda e contava as experiências. Eu fico imaginando, imagine nessa roda onde está Pedro, onde está João, onde estão os apóstolos, contando dos testemunhos, e aí vira um e fala assim, eu vi um homem andar sobre as águas, eu vi um homem caminhar sobre as águas, e levanta Pedro, eu caminhei sobre as águas e Cristo me resgatou. Imagine o fortalecimento da fé daqueles que ouvem o fato que aconteceu. É grandioso, por isso é importantíssimo a comunhão. Irmãos, não existe Cristo em casa, não existe Cristo em casa que eu digo, a pessoa permanecer em casa sem frequentar uma igreja, sem ter essa comunhão com os irmãos para a edificação da sua própria fé. Tá bom? Tópico 1.1. No partir do pão, a celebração da comunhão iniciada por Jesus durante a ceia, estabeleceu o símbolo do partir do pão como um ato significativo de união entre os discípulos e com Jesus. Esta prática simbólica foi designada por Jesus para ser repetida em sua memória. No entanto, a narrativa destaca a oposição de Diótrefes, que ao excluir crentes da comunhão, vai contra a ordem divina. João usa sua autoridade apostólica e denuncia as ações prejudiciais de Diótrefes. A saúde espiritual da igreja local, a ênfase da mesa como símbolo destaca não apenas a ceia, mas a importância da comunhão com os princípios vital para a comunidade cristã. A recusa de Diótrefes em promover a comunhão é contrastada com a postura de Cristo, que partiu o pão em unidade com seus discípulos, destacando a comunhão como não apenas um ritual, não é um ritual apenas de eu vou para a igreja, um ritual comum do seu dia a dia, não, mas um estilo de vida. Os crentes em Jesus, a narrativa da ceia no cenáculo e as atitudes contrastantes de Diótrefes nos instigam a refletir sobre a verdadeira natureza da comunhão. O partir do pão não é apenas simbólico, mas um convite para a profunda união entre os seguidores de Cristo. A recusa de Diótrefes em promover essa comunhão nos alerta sobre a importância de manter o coração abertos, acolhendo os outros na fé, praticando a inclusão em nossa igreja. A denúncia de João destaca a responsabilidade dos líderes na promoção de uma comunhão saudável, enquanto Diótrefes serve como alerta contra as atitudes que podem minar a unidade e prejudicar o testemunho cristão. Exemplo, sabe aquele irmão que visita a igreja e sabe aquele irmão que recebe e já expulsa? O comportamento dele é um de Diótrefes. É aquele irmão que não recebe o próximo. Irmãos, a gente tem que entender que nem todo mundo que vai entrar na igreja, e a igreja precisa estar preparada para isso. Isso é um alerta que nós precisamos ter, porque vai entrar dentro, vai chegar um tempo dentro da igreja, não está longe, que vai entrar prostituta vestindo de roupa mesmo de prostituta, ou transexuais, homossexuais, vão entrar dentro da igreja querendo uma palavra de conforto e cuidado para a gente não se comportar como Diótrefes, fazendo o quê? Colocando para fora, não recebendo, para que esse irmão receba a palavra de Deus. E a gente não pode receber, desculpa ter me alterado, irmãos, a gente não pode receber esses irmãos e ficar olhando de rabo de olho, ficar fazendo um apelo emocional. Não. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se eu preguei a palavra, se eu louvei ao Senhor e aquele irmão não foi tocado, o Espírito Santo não tocou nele. Ainda não é tempo. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus faça o seu trabalho. O problema é que nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo. A mesa, como símbolo, nos lembra que, assim como Cristo partiu o pão em unidade, somos chamados a compartilhar a vida, experiências e fé uns com os outros.
que essa reflexão inspire a buscar por uma comunhão mais profunda, baseada no amor, aceitação e compromisso mútuo, fortalecendo o corpo de Cristo e refletindo a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência do Evangelho? Olha o que interessante que Jesus vai dizer em João 17, 20, tá? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, isso é Cristo dizendo, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a importância da comunhão. Glória a Deus. Comunhão no partir do pão. Aleluia. Tópico 1.2. Nas orações. A oração é uma poderosa atividade espiritual que promove a comunhão, seja individualmente com Deus, Mateus 6,6, ou coletivamente com o corpo de Cristo, Atos 2,42. Jesus, em seu ministério terreno, exemplificou esses compromissos, constatante com a oração e comunhão com o Pai, buscando unidade entre seus seguidores, João 17,11. No entanto, a história de Diótrefes destaca a negligência desse princípio, pois ele não valorizava a comunhão e, ao invés de unir os irmãos, o excluía da igreja, em contraste a Gaio e Demétrio, como elogiados por amarem a comunhão, demonstrando um verdadeiro amor, aqueles que são receptivos, aqueles que recebem, né? Os cristãos, ao receberem a hospedagem, não apenas os irmãos, mas também aos estranhos. Terceira carta de João 5. A origem da igreja, registrada em Atos, capítulo 1, verso 12 ao 14, destaca a importância da oração e comunhão. Desde o início, após a ascensão de Jesus, os discípulos permaneceram juntos em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Quando o Espírito veio sobre eles, a comunhão do Espírito transformou no corpo de Cristo a Igreja de Deus. Essa narrativa nos convida a refletir sobre a vitalidade da oração e da comunhão. Em nossa jornada espiritual, a comunhão do Espírito nos une como parte do corpo de Cristo e, através da oração, constata-se que fortalecemos esse vínculo, que possamos seguir o exemplo de Gaio e Demétrio, acolhendo e amando uns aos outros, cultivando uma comunhão que reflete o verdadeiro amor de Cristo. Que a nossa oração seja não apenas individual, mas uma busca constante pela unidade do corpo de Cristo, guiada pelo Espírito Santo, fundamentada onde, irmão? Na palavra de Deus. A nossa fé é firmada, fundamentada na palavra de Deus. Eu lembro de uma frase que eu escutei, não lembro de quem é um missionário, mas perguntaram para ele, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí esse missionário respondeu, qual é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda? É o que nós precisamos refletir. O que é mais importante? Os dois é de suma importância para a vida cristã. E nós, como servo do Senhor Jesus, precisamos estar em constante oração, orando todo o tempo. Pastor, como é que eu faço orando em todo o tempo? Em todo o tempo, eu vou sempre mentalizar, colocar na minha mente as coisas que vêm do alto, as coisas que me edificam, para a glória de Deus. Amém? Tópico 1.3, na doutrina apostólica. Lucas destaca que na igreja primitiva os crentes se dedicavam ao ensino por meio da comunhão. E é interessante a gente refletir isso, por quê? Tá? Na igreja primitiva, nem todo mundo tinha uma Bíblia, né? Era muito caro ter qualquer exemplar
de livro, qualquer escrita era uma coisa absurda. Por isso que os primeiros cristãos tinham a necessidade de frequentar as sinagogas, né, para poder ouvir a palavra, ouvir o que estava escrito, né? Então é de suma importância entender isso, tá? O termo grego didaquê refere-se ao ensino, doutrina e instrução nas assembleias religiosas dos cristãos. Essa comunhão tinha um propósito doutrinário, tornar-se parte fundamental do estilo de vida da igreja, que se dedicava a perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. A ênfase na importância da palavra de Deus é ressaltar, alertando que os cristãos que negligenciam a palavra podem tornar-se espiritualmente secos e sua alienação espiritual. Pode reparar, todo aquele que não lê a palavra de Deus, a tendência é ele ficar seco, ele não tem uma fonte que jorra dentro dele, né? O campo eclesiástico, a corrupção e a doença espiritual em líderes podem se espalhar como câncer dentro da igreja, afetando todos aqueles que estão conectados a eles. A falsa doutrina, combinado com a má conduta, tem potencial de condenar muitos ao inferno, de maneira mais rápida do que os pecados da carne. Um exemplo contemporâneo, né, a gente vai ver Diótrefes, que não suportava a doutrina séria e verdadeira de João. Essa resistência à verdade profunda e transformadora pode ter impacto significativo na vida espiritual da comunidade cristã. Quer dizer, ele não mata somente ele mata também uma comunidade, mata também uma igreja, ele mata também discípulos que estão ali frequentando aquela igreja. Né? Se não estiver firmado na rocha, a gente tem que entender também que naquela época não tinha exemplar como nós temos hoje. Hoje, cada cristão tem no mínimo 2 Bíblias dentro de casa. Né? Exemplo, eu devo ter umas 5, 6 ali, mas qual a importância que eu dou para ela? Qual o tempo que eu estou conectado a ela? Isso é extremamente importante para a gente não cair em falsas doutrinas, tá? A necessidade vital de manter-se, preservar uma comunhão que está fundamentada na doutrina sólida, na busca diligente pela verdadeira profundidade espiritual. Nós precisamos entender qual é a profundidade espiritual que eu quero para a minha vida. Eu ensinei que a comunhão deve ser desejada pelo discipulador, como Jesus a desejou, e promovida conforme fazia a igreja primitiva em reuniões com os irmãos, por meio de oração e do ensinamento bíblico perseverante. Qual a importância que eu dou para a comunhão? Eu chego, o culto já está rolando, eu vou embora antes do próprio culto acabar. Né? Eu não dou importância nenhuma, eu não paro para conversar com ninguém, eu não tenho um relacionamento, uma comunhão com ninguém dentro da igreja. O que acontece com a minha fé? Minha fé vai desmoronando. Eu sei, irmãos, que tem irmãozinho que não dá para ficar do lado conversando, que pelo amor de Deus é só derrota. O sobrenome dele tinha que ser derrota. Mas tem irmãos que têm fé, porque passaram por experiências extraordinárias com Deus, e isso vai edificando. Hoje as igrejas são templos monumentais, onde a gente não tem tempo de ter essa comunhão. Então é importante, chega um pouquinho mais cedo na igreja, para conversar com alguém, escuta o testemunho de alguém. O meu amigo, eu tenho um amigo dentro da igreja, uma pessoa que eu gosto muito, tá? E eu conversando com ele está evangelizando alguém que está na academia junto com ele. E assim, as pessoas olham pelo que veste, ou pelo que fala, ou e começam a julgar, mas não vê que aquela pessoa está sendo um canal de bênção para alguém lá fora. Então, esses momentos de comunhão, de conversa, é que a gente vai, que benção, nossa, ele está dando testemunho na academia, ele está dando testemunho aonde ele estiver, e é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender, ser testemunho de Cristo aonde o Senhor nos colocar. É no trabalho, eu dou um exemplo no meu trabalho. No meu trabalho, eu não chamo os irmãos para orar, no trabalho, eu não chamo os irmãos para ler a palavra, para qualquer coisa nesse sentido, mas toda vez que alguém precisa de um aconselhamento pastoral, eu viro para os irmãos, vamos sair daqui, vamos lá fora, e lá fora a gente conversa sobre o amor de Deus. Aqui dentro é trabalho, aqui dentro eu trabalho. Eu trabalho como se eu estivesse trabalhando para o Senhor, dando a importância. E isso, irmãos,
graças a Deus, a gente tem alcançado bastante gente, pessoas que chegam perto da gente querendo conversar sobre a palavra, querendo saber mais sobre Deus. As pessoas estão com sede de Deus e nós temos que ter essa água que abunda em nós para derramar sobre esse povo que está com sede de Deus. Amém? Tópico 2, a vida em comunhão. Igreja é uma comunidade de fé e nasceu com esse caráter. Eles andavam, oravam, comiam juntos. A comunhão era um estilo de vida da igreja primitiva. E essa modalidade não expirou, não acabou. A comunhão é uma ordem divina que promove a bênção. Uma igreja que tem comunhão, ela vai ser abençoada pelo Senhor. Uma igreja que se preocupa em levar alimento ao próximo, se une em comunhão para abençoar vidas, a tendência é essa igreja ser muito próspera. E isso vai refletir na minha vida, no meu indivíduo, na minha família, nas coisas que eu estou almejando, porque não é uma coisa de barganha, eu vou dar para receber. Não é isso. Eu estou dizendo que a comunhão da igreja, ela derrama a bênção. É o Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. A distância do Monte Hermon para o Monte Sião são quase 340 quilômetros. Então, o que eu aprendo, não importa a distância que eu esteja, se eu estou em comunhão com a minha igreja, a bênção vai me alcançar. Posso ouvir um glória? Quero ouvir um glória. Escreve aí, glória a Deus, aleluia, comunhão, é isso aí, é no partir do pão, é na refeição, é na cantina dos adolescentes. Vamos lá, vamos comprar, vamos ajudar os adolescentes. Cantina dos jovens, vamos lá, vamos comprar. Cantina da CIB, vamos lá. Eu tenho condições, eu vou lá, vou comprar, vou abençoar. Não tenho condições, eu vou continuar orando para que Deus conceda aos outros a oportunidade de abençoar. Mas eu vivo em comunhão. E isso Deus se agrada. Deus se agrada e derrama a sua bênção. Glória a Deus. Tópico 2.1. Preza a reverência. Os prodígios e sinais divinos da igreja provocaram temor tanto dentro da comunidade de fé quanto entre aqueles de fora. Eu fico imaginando Deus precisando que o povo entre em comunhão, então vou dar uma apertada nesse povo para que tenha reverência no culto. O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu preciso ter reverência no culto. Eu preciso estar no culto, prestando o culto, não sendo um mera telespectador, estou assistindo, estou curtindo aquele momento. Não, eu estou cultuando, eu estou glorificando, eu estou cantando, eu estou adorando. Eu não posso me distrair, eu não posso perder o alvo, não posso perder o foco, eu não posso dividir a minha adoração com outra coisa que não seja a adoração ao eterno Deus. Eu não posso de maneira nenhuma. Diótrefes refletiu-se em sua atitude irreverente em relação à igreja de Cristo. A reverência está intrinsecamente ligada à santidade, uma qualidade fundamental que a igreja buscada por Jesus deve possuir, conforme Efésios 5:27. Diótrefes, no entanto, adotava acusações falsas e palavras maliciosas para afastar aqueles que pregavam a verdade, aquele irmão que espanta os outros só porque confrontou o pecado dele. Eu já passei por uma situação dessa, pregava ali o sermão do bispo e a pessoa vem me acusar que eu estava usando o púlpito para atacar. Eu precisei pegar para o pastor e mostrar que não, pastor, aqui ó, é o sermão que o bispo nos deu. E para o senhor ter noção, eu segui tópico a tópico. Eu não tenho culpa. Se o irmão está em pecado, se o irmão está se afastado do Senhor, isso vai confrontar. A palavra faz isso, irmão. A palavra confronta. E nós precisamos ler, compreender, meditar na palavra para ela nos confrontar. Irmão, se você está lendo a palavra e ela não está te confrontando, tem algo errado. Tem algo errado.
Tá? O relato de João destaca a falta de sabedoria espiritual de Diótrefes, uma qualidade vital para todos que têm responsabilidade de cuidar do corpo de Cristo. Qualidade vital para quem cuida do corpo de Cristo. Cuidado do corpo de Cristo, isso serve como um lembrete da importância de buscar a verdadeira reverência central. Eu convido você a fazer uma reflexão nesse momento. Qual é a reflexão, pastor? O que me afasta do culto? E nesse domingo, nós aqui da Assembleia de Deus de Piedade, vamos tirar aquilo que nos afasta do culto. Vamos estar afastando. Você que está vendo, coloca aí, eu vou fazer, eu vou tirar aquilo que me afasta. Se é o celular, eu vou desligar. Se é a bolsa, eu vou afastar, vou deixar no carro. Se é meu filho, eu vou botar ele lá junto no departamento, vou pedir para ele ficar quietinho. Eu não posso dividir a minha adoração com ninguém. Com ninguém. E eu tenho certeza que o Eterno vai derramar chuva de bênção sobre as nossas vidas. Tem um culto avivado em nome de Jesus, como tem sido os nossos cultos. 2.2. Experimenta o sobrenatural. A sobrenaturalidade era e continua sendo a marca da Igreja de Deus. Muitos sinais e prodígios aconteciam no meio dela, através dos apóstolos. O que antes eles testemunharam com Jesus, agora com o nascimento da igreja, passavam a ser realizado por eles. Olha que legal a comunhão. Eu vi Jesus executar os milagres e agora eu estou orando e Jesus está operando um milagre através da minha vida. Olha a importância da comunhão. Eu vejo Deus operar na tua vida, crendo em Jesus Cristo, eu vou orar para que Deus use a minha vida para abençoar outras vidas. Olha a importância. As experiências sobrenaturais e o poder de Deus eram um meio de convencer os não crentes, além de mostrar a autoridade da igreja. A igreja precisa voltar às suas raízes, à sua autoridade. Né? O chamado sobrenatural abrange aquilo que não pode ser explicado apenas naturalmente. Na quarta-feira eu peguei uma passagem lá em Êxodo, capítulo 14, se eu não me engano, verso 6, quando Moisés para de frente para o mar. Irmãos, essa palavra é tremenda, porque é o seguinte, ele está de frente para o mar. O que tem? O mar é algo que eu posso resolver? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou clamar e Deus vai dizer, porque clama a mim, Moisés, diga ao povo que marche, mas só vai escutar, marche quem tem comunhão com Deus. Então eu tenho que entender a cruz. A cruz é o quê? Comunhão com o Pai, comunhão com os irmãos. Eu tendo comunhão com o Pai, vou ouvir, vou obedecer, e tendo comunhão com os irmãos, eu vou abençoar os irmãos. Aleluia. Vamos lá, tópico 2.3, senão a aula fica longa. Eu não quero que você vá domingo, quero que você venha domingo na EBD junto conosco adorar a Deus. Convive em comunidade. A igreja é a comunidade cristã, um ambiente de fé, onde a vida deve ser compartilhada. Irmãos, é muito triste quando eu vejo irmãos que estão passando pela peleja, estão passando por uma prova, estão passando por uma dificuldade, uma enfermidade, e não conta para a igreja com medo de, eu vou derrubar a fé do... Não, irmãos, não. Eu me apoio muito naquele, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não, continua sendo Deus. A pergunta é, continua sendo seu Deus? No meio da peleja, no meio da dificuldade, ele continua sendo seu Deus. Irmão foi curado, quarta-feira o testemunho abençoado. E se o irmão não fosse curado, glória a Deus por isso. É o que nós precisamos.
Glorificar a Deus não importa as circunstâncias. Aleluia. Ensinei que a igreja é a comunidade espiritual onde há compartilhamento de dons e de coisas. Fomos chamados para doar e receber. Aleluia. Os dons estão aí. E Deus está movendo a sua igreja para fortalecer a fé um dos outros. Amém? Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3, objetivo da comunhão. A comunhão quebra o egoísmo, pois funciona pelo altruísmo, ou como ensina o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 3, 4. Considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não é ser crente fofoqueiro, mas sim aquele crente que se preocupa com o outro. Poxa, aquele irmão nunca come na cantina. Por que aquele irmão nunca come? Conversa com ele, irmão, quero pagar um salgado para você hoje. Gere essa comunhão, gere essa intimidade. Às vezes o irmão recebe um salário que é a conta e ele não tem condições de parar na cantina. Ou ele não tem condições de comprar uma quentinha. E nós, como servo do Deus Altíssimo, precisamos fazer igual Paulo falou, considerar o outro acima de nós mesmos, vendo cada qual, né, não a minha prioridade, mas o que posso ajudar o irmão. Esse é o objetivo da comunhão. Tópico 3.1. O termo unânime tem raiz do grego homotumadon, significado com uma mente, de comum acordo e com uma paixão singular, única. Este conceito, presente em 10 de suas 12 ocorrências no livro de Atos, destaca a singularidade da comunidade cristã. O monotumadon é composto de palavras que significam impedir e um uníssono, enfatizando harmonia em graus e tom. A igreja foi estabelecida para que os seus membros vivessem em harmonia de propósito, compartilhando as boas novas. Em vez de eu ficar triste porque o irmão não fez, eu tenho que me alegrar porque aquele irmão se empenhou. E, irmãos, aos poucos você vai conseguindo encucar ele. Tem pessoas que querem colocar as coisas na marra, na força, e não vão conseguir. Para ser unânime, para sermos uníssono, uma única mentalidade, eu preciso me compadecer com o irmão. Pô, o irmão trabalhou o dia todo, será que ele esqueceu de apagar a luz? Por quê? Porque ele está cansado, não raciocinou. Então isso tem que parar de ser um crente egoísta e ser um crente com propósito, vivendo um propósito em comunhão, dando graças a Deus por aquelas pessoas que estão trabalhando junto em prol do reino. Não é para ter lucro, não é para ter, é em prol do reino. Se está trabalhando em prol do reino, glória a Deus por isso. Exemplos claros dessa unanimidade e propósito são encontrados em Gaio e Demétrio, que andavam na verdade, alinhados ao propósito divino. Em contraste, Diótrefes buscava apenas seus próprios interesses, 2 Coríntios 6,12. O propósito divino expresso por Jesus ao nomear seus discípulos para evangelizar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a obedecer todos os seus mandamentos, ilustra a missão fundamental da comunidade cristã. Mateus 28, 19 e 20. Essa missão transcende interesses individuais, refletindo o propósito comum de proclamar o evangelho e viver em harmonia. Lembrando que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Nós recebemos de Deus e ensinamos em nome de Jesus. 3.2, concordância. Pouco antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos de Jesus receberam uma ordem dele para ficarem unidos em oração enquanto esperavam a promessa do Espírito. Trancados,
unidos, orando em um propósito. Será que a gente consegue fazer isso hoje? Às vezes a gente pede os irmãos para chegar um pouco mais do banco para frente, mas não senta. Dá a mão para o irmão que está do lado para a gente fazer um círculo para orar, não consegue. Imagine orar todo o tempo até que do alto desse poder. A decisão deles foi obedecer e cumprir-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:1. Havia nele o mesmo coração, cujo termo original grego é cardia. Por isso o Espírito caiu sobre todos. Quer que o Espírito Santo volte a derramar sobre a igreja? União. União. Único propósito. Gaio e Demétrio estavam juntos em concordância com seu líder, João. Para o seu propósito, Diótrefes não atraiu nenhuma concordância, pois andava sozinho fora do espírito comunitário da igreja. É interessante e é legal a gente refletir o que eu sou, Gaio ou Demétrio, ou sou um Diótrefes. Se o meu pastor chama, nos convoca para poder fazer uma ação para levantar fundos da igreja, eu sou contra, estou sendo um Diótrefes. Se eu estou a favor, se eu estou empenhado nessa missão, crescimento. Ah, pastor, mas precisa fazer isso? Irmão, vocês não têm noção do que uma comunhão de uma igreja faz. Vamos um exemplo? Torre de Babel. O que a comunhão levou? A construir uma torre gigantesca ao ponto do Eterno ter que embaralhar as línguas entre as tribos para que eles não entendessem. Saiu da comunhão para poder não fazer a besteira de cair aquilo lá, que aquilo ia cair de qualquer maneira, né? Eu creio que aquilo lá não ia resistir, ia cair, mas a comunhão, a perseverança, a gente tem que tirar o lado positivo disso, vai fazer crescer. A igreja, quando está em concordância, assim como Gaio e Demétrio estavam juntos na mesma visão que João era o responsável da igreja. Diótrefes não, esse não atraiu concordância, pois andava sozinho, né? O verdadeiro líder leva todos em consideração, transmitindo ao grupo a alegria de estarem uns com os outros e de trabalharem junto, fazendo com que todos se sintam valiosos. É importantíssimo. Agora eu trago para mim, líder, né? Eu preciso valorizar as pessoas. Você que está em cargo de liderança, valorize aqueles que estão empenhados, aqueles que estão metendo a mão na massa, aqueles que estão trabalhando. Eu não vou falar no nome das pessoas por causa que eu possa esquecer de alguém. Irmão, anota. Anota quem trabalhou, anota quem desempenhou. Valoriza aquele que coloca a mão na massa. Valoriza aquele que trabalha, valoriza aquele que limpa a igreja, valoriza aquele que lava o chão, passa cloro no chão, esqueceu de pagar a luz, mas ele lavou o chão, ele passou cloro no chão. Valorize. Ao escrever sua terceira carta de João, João faz isso mostrando o contraponto entre o mau discípulo que pensava em si, que era Diótrefes, e os outros que andavam na verdade do chamado e do evangelho, que era Gaio e Demétrio. Esses, por seus posicionamentos, foram louvados e reverenciados pelo apóstolo João. A concordância entre o povo de Deus em torno das verdades, dos valores bíblicos, resulta em progresso e crescimento da igreja. Se queremos crescer, precisamos estar em concordância, unido em um só propósito. Glória a Deus. Tópico 3.3. Louvor a Deus. Na igreja primitiva, o louvor a Deus era uma expressão de alegria e gratidão. Atos 2:47. Com a consciência de que era Deus que agia, Romanos 11:36. Mesmo sendo um líder proeminente, João, um dos apóstolos, denunciou a motivação equivocada de Diótrefes, que buscava ser o mais importante entre eles. 3 João 9. A busca por aplausos como evidência nas atitudes de Diótrefes, esta é em harmonia com o coração de Deus. João 7:18. Quando se busca elogio, afasta-se de Deus.
O bispo Samuel Ferreira destaca em seu livro Atitudes Práticas Positivas que Levam ao Sucesso, que o Senhor não apenas se opõe ao orgulhoso, mas também se afasta dele, alertando para abandonar qualquer pensamento de estrelismo que nos façam pensar que somos especiais. O único que brilha aqui é Cristo, é somente Ele, a glória é dele, a honra dele, a majestade é dele, a alegria de ter concluído com sucesso é nossa, mas a glória, a honra, a majestade, o louvor é tudo dele, é tudo para ele, sempre será dele. A igreja primitiva reconhecia que o louvor pertence exclusivamente a Deus. Apocalipse 19:1, explicando explicando uma postura humilde e centrada, uma postura humilde e centrada em Deus, em contraste com a busca egoísta por destaque observada em Diótrefes. Não seja um Diótrefes na sua igreja, irmão. Seja um Gaio, um homem que tá ligado com a sua liderança, tá no mesmo. Ah, mas eu penso diferente da minha liderança. Irmão, guarda o teu pensamento para você. Quando você for pastor, você vai executar, mas o momento, a liderança, o cajado não está em sua mão, está na mão do líder. E é ele que nós vamos seguir. Eu ensinei que a igreja existe para caminhar em unidade e unanimidade de propósito com seus membros e líderes, servindo com o mesmo coração em gratidão e alegria pelo que Deus realiza e pela comunhão que a igreja alcança, o objetivo de considerar o outro superior a si mesmo. Quando eu dou um testemunho glorificando a Deus, eu exalto o nome do Senhor e edifico a fé do meu irmão para que quando aquela tempestade passar na vida do irmão, ele vai saber sair dela. Conclusão: cada membro do corpo de Cristo necessita estar em constante vigilância contra os ataques do maligno. É a tendência da natureza humana pecaminosa que tenha minar e destruir a comunhão do povo de Deus. O mesmo Espírito que nos reveste de poder também opera a união. Efésios 4, 3, 6. Precisamos estar vigilantes. Pedro sentiu isso na pele. Quando Jesus vira para Pedro e fala que o diabo cirandou ele. Em sua carta, Pedro vai falar que o diabo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Seja exemplo, seja homem de Deus, seja vigilante contra a astuta cilada do maligno. Que Deus abençoe sua vida, você que acompanhou até aqui, que o Eterno derrame tuas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.